E aí, Ian, beleza? Boa tarde. Cara, então, eu tô no TradingView, não sei se eu já passei esse site pra ti. Ele se chama tradingview.com e eu tô aqui no gráfico do óleo cru, tá? Cara, qual que é o trampo? O trampo é o seguinte: uns chamam de análise técnica, eu gosto de chamar de análise gráfica, porque a gente está olhando para um gráfico e a gente expressa a nossa opinião sobre ele. Não é uma ciência de verdade absoluta. Por quê? Porque a gente lida com probabilidade e estatística, tá? Então, é um campo muito interessante, por quê? Porque é como se fosse um jogo de futebol. Cada um tem a sua opinião e ninguém tem a verdade absoluta, tá? Por quê? Porque ninguém tem a bola de cristal, ninguém sabe o que vai acontecer, entendeu? Claro, você tem a sua opinião e você vai sustentá-la a partir de bases fundamentais, né? De coerência, de coisas coerentes, não coisas aleatórias. Por exemplo, eu acredito que o óleo vai bater 15 aqui nesse gráfico. Nunca vai acontecer. Por que tu acha isso? Entendeu? Já durante o Covid, tá vendo esse aqui? Ele chegou o óleo, como todo mundo ficou trancado em casa, isso que foi no ano de 2020, né? Em maio. Eu tô no gráfico semanal, tá? Tá aqui. Quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar com diário, semanal e mensal. É claro, existe o gráfico de uma hora, existe o gráfico de duas e até de segundos, mas não é o nosso caso, porque a gente não é, a nossa ideia não é fazer day trade, tá? A nossa ideia a gente chama de swing trading, investimento, tudo bem? É comprar no melhor momento e vender e tentar vender no melhor momento. Como eu falei para você, a gente não tem bola de cristal, a gente nunca vai saber, tá? Por exemplo, eu vou mostrar. Pô, eu gostaria que você fizesse sua própria pesquisa, porque é uma área muito interessante. Eu falo para você, é claro que hoje em dia o pessoal tenta automatizar. Tenta não, eu acredito que já deve ter algoritmos que fazem a busca por si só. Mas como que a gente vai construir um algoritmo de compra e venda? Como que a gente vai fazer por exemplo, um algoritmo de leitura de gráfico se você não sabe, a gente não sabe o que está fazendo, tá vendo? Por exemplo, o óleo. Vamos voltar pro óleo. Aqui, como a gente está no gráfico diário, eu vou diminuir para o semanal. Todo mundo tem acompanhado, todo mundo tem acompanhado as tensões lá entre a porcaria do Irã e dos Estados Unidos. E ele deu essa esticada aqui, certo? A posição do óleo, o preço do ativo, né? Deu essa esticada. Tá vendo essa vela verde aqui? Ela deu esticada. Ele foi até 120, certo? E agora ele deu uma estabilizada. Ele deu uma estabilizada por aqui, certo? E ele tá com cara de ser uma bandeirinha, tá? Uma bandeira de alta. Ele chama de bandeira de alta, tá? E o que, que acontece? Normalmente a bandeira de alta a gente faz o seguinte: a gente copia para onde foi esticado e a gente consegue fazer a previsão qual é o alvo do óleo, que é mais ou menos lá por volta de US$ 185, tá?
Existem diversos padrões, eu só estou te mostrando um, que nem eu falei para você. Eu vou jogar as informações. Eu até preparei um material aqui falando qual foi a primeira empresa que, tipo, que teve essa ideia de investimento de mercado de ações, quem inventou as velas, né, os candlestick, mas não. Você por si só você faz a pesquisa de acordo com o seu interesse. Cara, tá vendo o quanto que eu falei aqui? Devo ter falado uns 3, 4 minutos. Aí o que a gente poderia fazer? Escrever sobre isso, fazer um artigo sobre isso, tá? Eu vou te dar outro exemplo. Eu já falei, a gente está falando sobre o futuro aqui, tá? O que pode acontecer? É uma previsão, 185. Por exemplo, o pessoal chama de profeta do passado, porque não faz sentido a gente falar sobre o passado, né? Então, a análise gráfica passada só serve para a gente entender o conceito. Ele não vai fazer nada. Por exemplo, aqui, a gente marca os topos, tá vendo? A gente chama de os topos mais baixos, ou então higher low, tá? A gente chama de higher low em inglês os dos topos mais baixos, tá vendo que tem diminuído? Esse é o preço do ativo. Aí a gente pega a linha aqui, tanto é que aparece o CorelDRAW, tem um monte de. A gente pode desenhar, tem um monte de padrão gráfico já estudados, e claro que tem um estudo. Já se você pegar esse Fib Spiral, Fibonacci, blá 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 blá, e a gente pegar o topo, o primeiro topo, e traçar até o último, tá? A gente chama de LTB. Por quê? Linha de tendência de baixa. Tá vendo a linha de tendência de baixa? O que acontece? Isso é um padrão gráfico que acusa, que a tendência ela irá romper, tá? É claro que tem a probabilidade de romper para baixo ou varar para cima, tá entendendo? Mas ninguém, se a gente escrever sobre, sobre essa situação, ninguém vai levar a sério e ainda a gente vai ter se zoado, por quê? Porque a pessoa vai falar, é muito fácil eu falar sobre o passado, tá? Eu só estou te dando um exemplo, estou te explicando o que fazer. Normalmente esse tipo de padrão, o alvo é o topo, é o primeiro topo, é o topo mais alto, certo? Tá vendo? Então, tipo, não com certeza, mas há uma grande possibilidade de a gente bater 130 de novo. Há uma grande possibilidade de bater 130 de novo, mas lembra da bandeirinha que eu tinha te falado? O alvo mesmo que pode acontecer é mais ou menos, eu tinha marcado 185, né? É lá por volta lá dos 200, tá? E eu acredito que se de continuar essa tensão entre os Estados Unidos e o Irã, que parece que eles não estão se resolvendo, é bem provável que o alvo seja, vai, os duzentão lá, né? Mas, mas não, a parada é o seguinte, existem inúmeros papéis, certo? A gente pode fazer isso, a gente chama do campo de energia, a gente pode fazer isso de Forex. Quando o cara fala Forex, o cara faz essas palhaçadas, tá? Esse tipo de situação. Por exemplo, eu vou pegar o euro e o dólar. Não, vou pegar o real. Euro dólar para ti não interessa, vamos pegar o real. Euro BRL, tá? A gente fala sobre ele. Deixa eu fazer o, algumas uns ajustes aqui, colocar os decimais. Por isso que o pessoal fala muito mal do real. O real, com o passar do tempo, ele foi se desvalorizando, se desvalorizando, se desvalorizando, tá vendo? Aqui em 94 foi quando ele lançado. Em 92 ele foi planejado, mas ele foi lançado de fato em 94, tá vendo?
o euro contra o real tende a se valorizar ao passar tipo dos anos, tá vendo? Isso devido a inúmeros fatores, porque não é o nosso caso, a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre, como que eu posso dizer? Caramba, ó, me fugia a palavra. Uh, a gente não explica o porquê, né? A gente só analisa o gráfico. Como, por exemplo, notícias sobre corrupção, essas coisas. O Brasil deu calote na Argentina, por exemplo, tá ligado? Em termos de contas, porque os países, tu sabe, os países emprestam dinheiro uns pros outros, tá? Mas não vem o caso, a gente não faz, a gente não negocia sobre notícias, a gente, a gente faz análise gráfica, apenas o gráfico interessa, tá? Quando o pessoal fala assim, quando você está analisando o gráfico, evite ler reportagem a respeito. Claro que isso, tipo, se estiver preparando para um rompimento, isso influencia muito, mas não vai ser às vezes, tá ligado? Que nem aqui, ó, muita gente pode ter, vamos voltar sobre o óleo. Deixa eu voltar lá no. Que nem, quando a gente estava aqui, né, nessa área, e o Trump falou que invadiu o Irã, eu estou me preparando para invadir o Irã. Aqui era um aviso de compra, sabia que ia romper, tá entendendo? E com certeza, tipo, ia bater pelo menos, deixa eu ver, pelo menos o segundo topo, se não batesse no primeiro. Tanto é que o que acontece? Muita gente vendeu, muita gente vendeu no segundo topo. Eu acho que nem pegou no segundo topo, né? Nem chegou no segundo topo, mas chegou bem próximo. Chegou a 120 redondinho. Muita gente colocou no 120 redondinho, por isso que não chegou, porque tipo, 120 deve ser a resistência mais forte. Tá entendendo? Aí tem muitas razões. Só por que chegou no 120? Porque, pô, somos humanos. Ninguém no computador vai lá colocar. Então, deixa eu ver aqui. 122.994. Ninguém vai colocar esse número lá na venda no computador. Todo mundo vai colocar, vou botar 120 aí, essa porra. Ou, não, todo mundo vai colocar 120. Vamos se preparar pro pessoal do time redondo. Então vamos colocar 119 para vender, entendeu? Pode ver. Quem colocou no 119, 118 se deu muito melhor do que quem colocou no 120. Ou esperou, ou foi muito técnico e esperou o topo mesmo, que é onde como que eu posso dizer? A análise comentou. Tem esses tipos de situação. Tá entendendo? Tá, vamos voltar no euro lá. Euro USD. É isso. O trampo é o seguinte, cara. O trampo é opinião. Pode ver que eu tô falando do meu jeito, mas eu tô, tipo, te mostrando um monte de informação. Tô jogando as informações, tá? A gente voltar pro euro. Não era euro. Euro BRL. É o euro BRL. Porque tá cheio de linha aqui. Eu tava fazendo meus estudos. Vamos limpar aqui, vai, né? Cara, região. Outra coisa que precisa saber também. Região de resistência. Tá vendo a região de resistência? A gente tem um ponto, vamos colocar dois pontos então, vamos colocar no menor, tá? Então, a região de resistência é essa, aonde mais ou menos bateu lá 6 e quase 7, certo? Região de resistência, vamos marcar a região de suporte? Por quê? Além da informação ser um pouco mais nova, ela ficou muito tempo batendo aqui nesse suporte. Então a região do suporte é essa. Tá? Opa, tá vendo a tendência ali?
a tendência é o seguinte, tá vendo? Ela ficou muito tempo testando como resistência, tá vendo aqui, ó? Muito tempo, ela ficou, se a gente medir, 189 dias, quase 6 meses, tá? Então, o 5,74, ele está testando uma região que foi resistência. Talvez ela seja suporte, tá? Porque ela testou resistência durante 6 meses, quase tipo metade de um ano, certo? Rejeitou, depois teve uma correção, e a correção ele voltou ele voltou para o antigo suporte, certo? O antigo suporte ele foi testado durante quase um ano, não um ano, vou colocar 10 meses. Durante 10 meses, consolidou e desempenhou um rally rompendo a antiga resistência. Tá vendo? É isso. Agora, depois de testar só nova faixa de preço, o, o real tem se valorizado bastante, ok? E está testando sua antiga resistência como suporte. E é isso, cara, que viu? Falou bastante. E aí, o que eu acho? Cara, normalmente quando testa como resistência há muito tempo, o suporte ele vai se consolidar por ali, tá ligado? Então, a gente testou 6 meses, talvez ele fique no 6,75, ó, o número redondo, 6,75. Lembra do número psicológico que eu falei? Talvez ele fique 6,75 durante alguns meses aí. Mas isso não garante, tá? Que irá ficar alguns meses ali, tá? Pode amanhã o real dar uma puta valorizada e voltar a testar o antigo suporte. Que caso esse suporte falhe, a gente vá para o 5,25, testar a região do 5,25 de novo. Tá? Porque talvez seja um canal, se falhar, entendeu? Talvez seja um canal de consolidação, essa faixa. Demorou? Vamos lá. Só que acontece? A gente não fala sobre óleo, a gente não fala sobre Forex, a gente fala sobre cripto. Cripto é a mesma coisa, cripto dá para fazer a mesma coisa. Vamos lá, Ethereum. Ethereum está preso a uma faixa de preço, certo? Desde 2000, por isso que o pessoal chama a Ethereum hoje em dia, se tu olhar os memes, o pessoal fala muito sobre Ethereum ser uma stablecoin. Deixa eu ver aqui.
Ah, aqui, ó. Esse aqui é a melhor meme. Tanto é que o pessoal até brinca, se tu for ver. Então, a análise gráfica é bem legal por causa desse tipo de situação, tá ligado? Como é uma expressão de opinião, o pessoal faz até meme, tá ligado? Faz até meme brincando, tá vendo? Em 2021, Ethereum era 2.600, 2022, Ethereum 2.600, 2023, 2.600, 2024, tá vendo? E tipo, você já, é até engraçado, tá ligado? Olha lá, outro meme aqui, por exemplo. Ah, eu achei meio sem graça esse. Deixa eu ver. Tem vários, dá até pra matar tempo sobre isso, tá ligado? O do Rick Mori talvez no Reddit seja interessante. Olha lá. Não sei se você acompanha Rick Mori, é muito engraçado. Qual que é o meu propósito? Meu propósito, tá ligado? Não é relacionado ao preço, mas é o que o pessoal usa a rede Ethereum, tá ligado? Para enviar stablecoins. Tá? Vamos voltar lá para o nosso trampo. Então, a Ethereum desde 2020 está preso a essa faixa de preço, tá? A gente chama de região de consolidação. Cara, eu acredito. O que eu acredito? Que Ethereum tão cedo não vá sair dessa faixa de preço, certo? Existe uma bandeira de baixa, tá vendo? A gente chama de onda ABC, certo? Só que eu acredito que ali, no pior das hipóteses, bate 900 ali, se tu for, tipo, se você for um cara de sorte igual esses investidores aqui que bateram, tá vendo? Outros foram mais realistas, miraram no 1.000 ali, tá vendo? E, e segue a vida, tá ligado? Eu acho que a Ethereum vai fazer isso, ela vai ficar presa a esse canal, agora eu vou aumentar, a gente estava na semanal, eu vou aumentar para o mensal. E depois dessa situação, é bem provável que na próxima bull market a Ethereum stick. Aí já é para outro caso, entendeu? Quando ela mudar de fase, porque ela não é Forex, ela é cripto de investimento. Claro que ela tem outras funções. Ela é um token de uma blockchain, e cada vez mais o pessoal lança mais token, blá blá blá, entendeu? Ela é um ativo. Então a tendência de qualquer ativo é se valorizar, tá vendo? Então eu acredito que isso vai acontecer. Quando vai acontecer, eu não sei, mas é bem provável que isso vai acontecer e no futuro vai 5 anos, 10 anos, eu não sei, mas talvez até no futuro próximo aí bata na casa aí dos 60k fácil, tá entendendo? Se a gente olhar o passado da Ethereum, ela tende a se valorizar. E, tipo, é um projeto consolidado, é um projeto a mais de quanto tempo a Ethereum existe. A Ethereum existe desde 2015, já tem 11 anos, tá entendendo? Isso vai mudar quando o presidente da Ethereum, que é o Vitalik, entendeu? Bateu. Mas ele é um cara novo, ele vai durar bastante aí. Mas também, como que é o time da Ethereum? A Microsoft aí, o Bill Gates caiu fora e a Microsoft continua a milhão, tá entendendo? A, por exemplo, a Tesla. Agora eu vou falar sobre a Tesla. Tesla é a mesma coisa. Quando o Musk for embora da Tesla, será que ela vai conseguir? Será que ela vai conseguir se manter no mercado? Entendeu? Eu acredito que sim, porque não é só o Musk. O Musk é o garoto propaganda, tá ligado? Claro que ele toma decisões importantes, mas não é, ele já não é mais o entendeu? É isso, meu rei. A gente vai falar sobre cripto, tá? A gente poderia falar sobre empresas aqui, a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo. Aí quando tu terminar o vídeo, me manda mensagem que a gente dá. E eu pensei te explicar o que é candlestick, história, mas eu acho que não vem o caso. Vai aprendendo com o tempo. Demorou? Forte abraço.